Vim para escutar tua palavra, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos neste quinto domingo da Páscoa. E a Igreja nos enriquece com os seus textos sagrados. Por isso me proponho a ajudar cada um, cada uma, a rezar esta liturgia da palavra deste domingo. Não vamos aqui fazer grandes reflexões teológicas, mas sim apresentar aquilo que nos chama a atenção nos textos e que nos ajuda a entrar nesta sintonia, nesta comunhão com Deus. A leitura primeira deste domingo é do livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, de 1 a 7, onde nos mostra uma igreja crescente, uma igreja que se expandia. Mas à medida que essa igreja se expande, surgem também os problemas. Nós víamos no início do Atos dos Apóstolos uma igreja que crescia e era unânime e vivia em comunhão, partilhava seus bens, ninguém passava necessidade. E aqui se percebe esta mesma igreja que está crescendo, mas que começa a surgir as suas dificuldades. Onde há gente, há dificuldade. Eis que aqui a dificuldade era porque existia dois povos. Aqueles que vinham do judaísmo, que é responsável, digamos assim, Pedro, e aqueles que vinham do paganismo, o chamado helenista, ou povo pagão. Estas pessoas eram diferentes uma da outra, enquanto o judaísmo levava em conta a cultura mosaica, a lei mosaica, as tradições antigas. O helenismo, ele tinha uma abertura maior em relação às tradições. Ele vinha do mundo pagão e, portanto, não levava tão em conta tudo aquilo que a cultura mosaica ensinava. E falava a língua grega, enquanto os judeus falavam o hebraico. Caríssimos, é interessante perceber que há esse conflito não porque as culturas são estranhas, mas porque se dá conta ali uma certa inveja de uma das partes, que diz que os sacerdotes estão dando mais atenção às viúvas do mundo do judaísmo e deixando as viúvas gregas à parte. E aí está o conflito. Então, Pedro, responsável pela comunidade, juntamente com os outros apóstolos, convida a própria comunidade que traz o problema, a sugestão de criar um novo ministério, que diz ele não é pertinente que nós deixemos o serviço da palavra e da mesa para exercitar o serviço da caridade das viúvas. Um ou outro. Então, percebe aqui que Pedro, juntamente com os outros apóstolos, expande esta ministerialidade na igreja. Isto é muito interessante para uma igreja nascente. E aqui eles então pedem que se traga nome de homens prudentes, cheios do Espírito Santo, respeitado pela comunidade. E assim apresentam para ele esses 7 novos homens. E estes cabe a missão do diaconato, ou seja, do serviço da caridade, levar a palavra, levar a assistência às pessoas, às viúvas, por exemplo. E essa ideia vai ser aceita pela comunidade e assim eles vão agora habilitar estes homens a esse novo ministério. E eles vão ficar, os apóstolos, com o ministério reservado da palavra e das mesas, da liturgia. Caríssimos irmãos e irmãs, percebe-se que esta igreja, a princípio, crescia, mas ali surgiu alguns conflitos e termina a mesma leitura dizendo que
grande multidão de sacerdotes judeus aceitavam a fé, ou seja, essa comunidade continuava crescendo. Só que no final, esse crescer está harmônico, ou seja, não há tantos problemas, mas já se comunga, estão em comunhão nesse itinerário missionário. Isto é o que nos ensina, claro que há muito mais interpretações naquilo que esse texto nos comunica. Mas o interessante são essas realidades que aqui apresento. O texto do Evangelho nos mostra o testamento de Jesus. Aquela passagem de João 14, de 1 a 12, que nós víamos parte dela sexta-feira e parte dela o restante ontem, no sábado. E aqui a gente vê o texto na sua íntegra. E aqui mostra esse testamento, a despedida de Jesus antes da sua paixão. A pergunta é, mas por que ler este evangelho depois da ressurreição, se ele não está falando disto? Claro, a resposta é simples também. Um testamento, para ter validade, ele precisa que aquela pessoa que redigiu tal testamento já tenha morrido. Ele só vai passar a ter validade, digamos, eu escrevi o meu testamento, esse meu testamento só vai ter validade depois que eu vim a falecer, a morrer. Aí sim ele vai ter validade jurídica. Até então não serve. Então por isso mesmo é que é depois da morte de Jesus que agora vem, nesse quinto domingo, depois vai continuar no sexto domingo, antes da ascensão, se tem essa leitura para mostrar a autenticidade dos ensinamentos do Mestre. Então, esta é a primeira coisa. A segunda coisa é que este evangelho, ele se divide em dois momentos. A primeira parte fala justamente deste discurso que se volta para Jesus, e aqui nós temos esta preocupação de Jesus com seus discípulos no que concerne. Estes discípulos, apóstolos dele, estão preocupados, porque Jesus está se despedindo e eles sabem para onde Jesus vai. Jesus está dizendo que vai se entregar, ou seja, vai ser morto. O seu mestre vai morrer. Isso está causando perturbação no interior, no coração dos seus apóstolos. Por esse motivo, começa Jesus dizendo, não se perturbe o vosso coração. Tenha fé em Deus, tenha fé em mim também. Isso justamente porque na parte que precede esse texto, mostrava aquela interrogação de Pedro, Senhor, por que não posso te seguir agora? E Jesus vai falar das negações de Pedro e dos apóstolos. E aí por isso Jesus entra neste evangelho, começa dizendo, não se perturbe o vosso coração. Tenha fé em Deus, tenha fé em mim também. Jesus conhecia o interior desses seus discípulos. E agora, Jesus vai dizer para eles que a partir desse não temer, ele diz, olha, se na casa do meu pai há muitas moradas, mas mesmo assim, se não existisse, eu teria ido antes, preparar-vos uma casa, e quando esta estivesse pronta, voltaria e vos levaria comigo, para que vocês estejam sempre comigo ao meu lado. Isto é gratificante. Em seguida, queridos irmãos e irmãs, Tomé parece ter gostado da ideia desta casa que Jesus diz ir preparar. E assim, então, quando Jesus diz para ele, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que estejais sempre também vós comigo. E ele afirma, para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. E aí Tomé diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Em outras palavras, Tomé está dizendo, Senhor, eu gostei da ideia da casa, mas como fazer para chegar nesta casa, se nós ainda não sabemos o caminho?
Queremos a casa, não sabemos ainda como chegar lá. Então vem novamente, Tomé quer tirar o foco de Jesus, mas Jesus não permite. Jesus volta novamente o foco para ele. Ele diz, olha, eu, Tomé, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse, conhecerias também o Pai. Belo, se vós me conhecesses, conhecerias também o Pai. Aqui vai, Jesus entra nessa discussão desta relação verdadeira entre ele e o Pai. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, entra uma segunda parte do texto do Evangelho, a segunda e última parte, onde Jesus vai aprofundar o que é esse caminho, o que é esta verdade e o que é esta vida. Ele vai dizer, a partir da interrogação de Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus vai dizer, há tanto tempo estou convosco, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Este é o caminho. O caminho que Jesus diz, o caminho sou eu, quem me viu, viu o Pai. Eu sou o caminho. Não é uma outra pessoa, não é um caminho geográfico, sou eu que sou o caminho. Por isso, há tanto tempo estou convosco que vocês ainda dizem qual é o caminho, como se referia a Tomé. Depois, Jesus continua respondendo, dizendo, afirmando aquelas respostas que dissera. Diz ele que não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Interroga Jesus. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Eis aqui a verdade. A verdade é que os atos de Jesus revela o próprio Pai. Por fim, Jesus vai confirmar o que é a vida, quando ele diz, acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acredita nestas obras de Jesus. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço. Eis a vida em plenitude. E fará ainda maiores de Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus vem trazer para nós uma pérola preciosa, mostrando esta intimidade entre ele e o Pai. O Pai, Deus, permitiu que ele fosse visto, tocável, quando o Filho se encarna. No Filho, que se fez homem, nós, através do homem, Jesus Cristo, nós contemplamos o invisível Deus Pai. Ou seja, é nesta bonita relação que nós entramos em comunhão com Deus na sua totalidade. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós podemos dizer que Jesus é de fato a face humana de Deus. A face humana de Deus. Terminamos com Pedro nos trazendo esta bonita imagem. Esta imagem desta obra, desta construção, onde o alicerce é Cristo. E cada um de nós representamos esta pedra que é construída, que é realizada aquela construção. Cada um é esta pedra. Os homens, eles jogaram fora uma pedra preciosa. Deus veio, resgatou essa pedra, fez dela uma pedra angular. E agora essa pedra angular é o que dá sustento à obra. E cada um de nós, nos unindo a esta pedra angular, dá forma à construção. Faz com que a construção se torne visível. E esta mesma pedra angular pode ser uma pedra de construir, de unidade, que faz com que aquilo que não era forma venha a ter forma, mas também pode ser uma pedra de tropeço para aqueles que não creem. É isto que Pedro convoca aquela comunidade dos recém-batizados a crescerem nesta fé. Caríssimos, nos unamos a esta construção.
Seja parte desta construção divina, desta construção do reino de Deus. E com certeza teremos um mundo melhor. Quando nos unirmos a este Deus e quando Ele lê o seu testamento para dizer: vocês fazem parte desse testamento, você faz parte desta obra, a partir do momento que creres naquilo que fez diante de vossos olhos. Que a beleza de Deus te conceda sempre mais sabedoria. E você possa ter uma semana cheia de Deus. Parabéns, queridas mães, pelo seu dia. Deus te abençoe. Obrigado pelo seu amor, pelo seu afeto, pelo seu cuidado. Mãe querida, Deus te abençoe sempre mais. Obrigado por você existir. Paz e bem para todos nós. Boa semana para vocês.